Para você que gosta de automobilismo, tá no ar mais um grande papo com Reginaldo Leme, o nosso episódio de número 21, hoje trazendo a história de Interlagos, um dos palcos mais tradicionais da Fórmula 1, que vai receber novamente o Grande Prêmio de São Paulo, e o Regi vai poder contar pra gente um pouco do que ele viu nesses 50 anos de Fórmula 1 no Brasil. Lembrando sempre para você, esse podcast tem o apoio do lubrificante Petronas Cintium. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com Petronas Cintium. Grande Papo com Reginaldo Leme. Apresentação: Thiago Mendonça. Oferecimento: Petronas Cintium. Tudo bem, Regi? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, amigos da Petronas? Vamos lá para mais um grande papo aqui. Tem muita coisa para falar dessa vez de Interlagos, né? Interlagos e o GP do Brasil completando 50 anos este ano. Pois é, Interlagos é tratado por muita gente como templo. Para mim é sim um templo onde eu comecei a minha vida, e tenho certeza que você também, sua vida profissional, sua vida de trabalho com automobilismo. Foi o berço de todos nós, é o berço de jovens talentos do automobilismo e mesmo de outras áreas, né, de engenharia, também os mecânicos, enfim, profissionais de todas as áreas começam em Interlagos. Então, eu diria, Regi, e a história mostra isso, você vai poder contar melhor do que ninguém pra gente, que Interlagos estava destinado a isso, né? Foi um bairro projetado e planejado para que o autódromo pudesse colocar São Paulo no mapa mundi da velocidade, né? A ideia de um bairro afastado do centro da cidade e planejado para ser habitado assim por residências bacanas, meio tipo chácara, mas com residências fixas, definitivas, e claro, e tudo desenhado de forma que tinha aqueles roundabouts para uma mobilidade muito facilitada, e à beira da represa de Guarapiranga, porque já era próximo da região de Santo Amaro, habitada por alemães, e o esporte favorito deles é a vela. Então isso tudo casou direitinho para essa ideia do engenheiro britânico, aliás, Luiz Romero Sanson, para que o bairro de Interlagos fosse planejado, já inclusive pensando num autódromo, né? Tinha um clube, tinha todos os desenhos, os lotes desenhadinhos como se fosse Brasília, imaginem Brasília nascendo. E o clube levava por uma passagem subterrânea por baixo da Avenida Guarapiranga, levava já a represa para a prática do iatismo. E tudo funcionando direitinho para que do outro lado, contrário da represa, houvesse o autódromo. Seria parte de um grande balneário, aliás, entre as represas Bilhes e Guarapiranga, né, dando vida a uma região afastada da cidade. A crise financeira de 1929 impediu que a proposta avançasse do jeito que o Sanson pensou. O Sanson também foi responsável pela construção do aeroporto de Congonhas, mas impediu, teve que atrasar um pouquinho, e as corridas já aconteciam em São Paulo, continuaram sendo disputadas em pistas de rua, principalmente na Avenida Brasil. Só que no GP de São Paulo de 1936, a pilota francesa Helenice perdeu o controle do carro, e o acidente acabou matando 5 pessoas e ferindo outras tantas que assistiam à prova ali na Avenida Brasil. A partir de então, o poder público passou a pressionar o Sanson para que o autódromo, as obras do autódromo fossem finalmente concluídas, e aí a pista saiu mesmo do papel em maio de 1940. Um pouquinho, 4 anos depois desse acidente fatal lá na Avenida Brasil. E esse traçado de Interlagos de quase 8 quilômetros foi inspirado, isso é que é interessante também, nas melhores pistas da época, todas elas muito antigas,
Inclusive, só existe a de Indianápolis, entre todas elas, que é Indianápolis, Brooklands, que foi, na verdade, é a primeira pista construída no mundo, que é na Inglaterra, Montlhéry, que é na França, e Roosevelt Raceway, também nos Estados Unidos. Que eu tenha certeza mesmo, só Indianápolis existe até hoje. Verdade, Regi. Isso aí, está certíssimo. São pistas muito clássicas, muito antigas e que deram ao circuito de Interlagos características que só ele tinha, né? Por isso que ele era muito valorizado por pilotos do mundo todo e por isso que ele formou tanta gente boa, né? Inclusive o Emerson Fittipaldi, que seria o nosso primeiro campeão mundial. E que bom que nos anos 70 a gente pôde trazer os melhores do mundo aqui para a Fórmula 1, né, para que a gente pudesse ter o início do Grande Prêmio do Brasil. Então a gente falou daquele início do próprio bairro, da construção do autódromo, mas como é que a Fórmula 1 veio parar aqui, Regi? Pois tem muito a ver com o sucesso do Emerson Fittipaldi, né, que foi para a Europa se aventurar por uma iniciativa aí que parecia até então impossível, né, de conseguir alcançar a Fórmula 1 com chances de vencer, exceto lá no passado, muito no passado, com a ideia do Chico Landi, do Fritz Dorey, do Hernando da Silva Ramos, que fizeram corridas isoladas, até antes mesmo da Fórmula 1 se tornar oficial, de ter um campeonato mundial oficial. Agora não, o sucesso do Emerson já nas carreiras de acesso, e aí atingiu a Fórmula 1, e o Emerson pode ser considerado um piloto verdadeiramente revelado por Interlagos, né, pelo Autódromo Interlagos. Isso fez com que crescesse a ideia da realização de um GP no Brasil. E teve um grande responsável por isso, que eu conheci pessoalmente, ex-piloto amador e diretor da TV Globo, o Antônio Carlos Scavone. O Scavone conduziu uma grande reforma na pista de Interlagos em 1970 e trouxe uma série de eventos teste para conseguir, então, homologar o circuito como apto a receber um torneio internacional. E esses campeonatos, esses torneios, foram de Fórmula Ford e Fórmula 2, todos eles com participação já de Emerson, de Wilsinho Fittipaldi, de Luizinho Pereira Bueno e convidados, pilotos brasileiros que tivessem uma carteira profissional, uma carteira internacional, para que pudesse participar dessas corridas, e elas foram um sucesso, um grande sucesso. Nossa, como o Autódromo de Interlagos lotado. Em 1972, o próprio Scavone trouxe a Fórmula 1 para, então, uma corrida de exibição. Era uma exigência da FIA. Fizesse uma corrida de exibição e, no ano seguinte, passasse a valer. E foi o que aconteceu. Em 73, aconteceu o primeiro GP do Brasil válido para o Campeonato Mundial. Só que, infelizmente, o Scavone morreu um ano depois dessa prova, naquele acidente do voo da Varig 820, que morreu Agostinho dos Santos e outras pessoas famosas do Brasil. Teve um incêndio, né, na época. Foi a partir daí, inclusive, que passou a se proibir cigarro, né, durante os voos, que se fumasse durante os voos, porque foi um cigarro apagado dentro do banheiro e que acabou iniciando o incêndio, e o voo, o piloto tentou um pouso de emergência em uma plantação de cebolas, a cerca de 4 quilômetros do aeroporto de Orly, na França. Morreram quase todos os passageiros e tripulantes, né? Mas o Scavone deixou um legado, né, que com uma das corridas mais importantes da Fórmula 1 até hoje, 50 anos depois da realização da primeira. Sem dúvida, é um grande prêmio que os pilotos esperam, é um grande prêmio que já decidiu campeonatos, e a gente vai falar disso daqui a pouco, e um autódromo que também serve para homenagear grandes campeões do nosso automobilismo, né? Nós temos a reta com o nome do Emerson Fittipaldi, a gente tem aquele mural maravilhoso feito pelo Cobra com a imagem do Ayrton Senna, e o próprio autódromo leva o nome do José Carlos Paty. Você acompanhou muito a carreira do Paty, Regi. Como é que você viveu essa homenagem feita a ele ali no meio da década de 80?
com o nome do autódromo passando a ser o dele? Olha, o Patti foi um cara que ele entrou na Fórmula 1 pela equipe Surtees, já fazendo... ele lutou por uma pole position no primeiro ano e conseguiu um segundo lugar na Áustria, uma equipe que era assim do bloco mais fraco, né? Então ele demonstrou logo um talento muito grande que fez com que o Bernie Ecclestone e o Gordon Murray já o chamassem para correr na Brabham. Eu vi uma corrida do Patti na Brabham em 1976, em Toronto, o Grande Prêmio do Canadá, que foi um negócio excepcional numa luta dele contra o Regazzoni. Ele acabou ultrapassando o Regazzoni, mas o tempo todo muito bravo, porque o Regazzoni ficava fechando ele. Então você notava que o Patti estava pronto para ser campeão do mundo. E a equipe o considerava assim. E aí, em 77, aconteceu o acidente de avião, um avião particular, do Marivaldo Fernandes, que era amigo dele e também piloto, um grande piloto, um piloto que me inspirou muito. Eu, na minha época de criança, a gente tinha corridas de carrinho de rolemã na cidade do interior, de rancharia, e o meu carrinho era pintado de vermelho, preto e branco com o número 45, que era o número do Marivaldo Fernandes. Mas, enfim, o autódromo passou a se chamar José Carlos Patti em 1985, né? E naquele ano celebrava-se o 10º aniversário da primeira e única vitória do Patti na Fórmula 1, que foi obtida justamente em Interlagos, em 75, numa corrida espetacular, numa dobradinha com o Emerson Fittipaldi. Quer dizer, Patti em primeiro, Emerson em segundo. Foi a primeira vez que aconteceu uma dobradinha de pilotos brasileiros na Fórmula 1. Essa dobradinha iria se repetir na ordem invertida, com Emerson em primeiro e Patti em segundo, no mesmo ano, lá na Inglaterra, né? Depois a gente viu outras de Senna e Piquet, enfim, mas essa foi a primeira. O Patti morreu aos 32 anos, eu diria assim que no auge da carreira, em um acidente aéreo nas montanhas ali de Mairiporã, exatamente nas condições em que aconteceu muitos anos depois, o acidente que matou todos os integrantes do grupo Mamonas Assassinas. Para os fãs que até hoje visitam Interlagos, uma dica é visitar o busto em homenagem ao José Carlos Patti, que fica logo depois da entrada do portão 7. Aliás, na descida para o túnel que dá acesso ao autódromo e para quem vai assistir às corridas, para quem vai aos boxes, inclusive, tem lá essa homenagem a um piloto que eu posso apostar agora com vocês, eu posso garantir para vocês que ele teria sido mais um campeão brasileiro da Fórmula 1. Regi, você falou do auge do Patti. De fato, essa corrida que você descreve lá no Mosport Park em Toronto foi em outubro de 76 e ele morreu em março de 77. Então, ali 3 meses depois dessa corrida espetacular que ele teve esse duelo aí com o Regazzoni. Regi, você falou do Patti em 1985 recebendo a homenagem no autódromo, com o nome dele sendo o nome oficial da pista, mas naquela época a Fórmula 1 estava afastada de São Paulo, né? São Paulo ficou fora do calendário da Fórmula 1 em função da ascensão de Jacarepaguá. Jacarepaguá recebeu por alguns anos o GP do Brasil e a corrida só voltou para cá depois de uma grande reforma. Como é que foi esse período, Regi, da Fórmula 1 fora de São Paulo, e o que fez, quais foram essas mudanças e no que isso implicou, pelo menos aí na opinião dos pilotos, em relação às obras de Interlagos? Olha, na época, tudo indicava que, com o Grande Prêmio mudando para o Rio de Janeiro, nunca mais voltaria a São Paulo, principalmente pelo fato turístico da cidade do Rio de Janeiro recebendo os pilotos estrangeiros. Então, havia uma grande festa, o Hotel Intercontinental vivia a semana toda de festas, e com a eleição de Miss Grande Prêmio, com os próprios pilotos elegendo as mulheres mais bonitas, enfim, as misses do Grande Prêmio. Eu pensei que nunca mais fosse voltar para São Paulo.
Então, Jacarepaguá recebeu 10 edições do Grande Prêmio do Brasil, né? Teve uma primeira em 1978, meio que lançando o autódromo internacionalmente. Depois ele veio para Interlagos repentinamente, 79 e 80, e depois, de 81 a 89, a corrida foi realizada assim ininterruptamente no autódromo de Jacarepaguá. Coincidentemente, era uma época que o Brasil inaugurava o campeonato. Então, a Fórmula 1, o Grande Prêmio era em janeiro, final de janeiro, normalmente final de janeiro. O primeiro GP do Brasil, lá em 1972, em Interlagos, foi 30 de março. Mas com o aumento de grandes prêmios, o Brasil, mais tarde, 10 anos mais tarde, o Brasil passou a ser o primeiro com a data recuada para janeiro, para que coubesse todos os grandes prêmios. Todos, imagina, estou falando todos numa época em que se disputava. Começou com 12, passou para 15 GPs, imagine. Hoje nós estamos com um planejamento de 24 para 2023. Mas, enfim, já era apertado, o mundo era outro, a locomoção era completamente diferente do que é hoje. Tá? E naquela época, quando o Grande Prêmio era disputado no final de janeiro, as equipes já vinham para cá na primeira semana de janeiro e ficavam um mês, quase um mês inteiro, fazendo testes, né? Eram os testes de pneu, testes de novidades que seriam lançadas, de motor, de carro. Nem sempre as equipes traziam seus carros novos para esses testes, deixavam para estreá-los quando a Fórmula 1 chegasse à Europa, que era o Grande Prêmio Europeu, era o da Espanha. Mas, por exemplo, aqui foi lançado o câmbio com borboleta, né? Foi lançado pela Ferrari em 1989, a corrida de estreia, Nigel Mansell ganhou a corrida. Então essas coisas eram testadas no Rio. Mas a corrida acabou voltando para São Paulo a partir de 1990. Já era, então, uma exigência da própria Fórmula 1 em termos de público. Porque o público carioca, digamos assim, que o autódromo tinha de 50% a 60% das suas acomodações ocupadas. Mas não tinha 100%, né? O carioca, principalmente na época, estava mais afim da praia e tal. Então, o Bernie Eccleston, que era então o comandante da Fórmula 1, ele sentia a falta de um público mais consistente e de uma cidade que tinha mais tradição no automobilismo, como São Paulo, além de ser o estado que movimenta o Brasil. Então, a partir de 90, depois de uma extensa reforma conduzida então pela prefeita Luísa Erundina, com supervisão do então presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Piero Gancia, né? Piero Gancia foi um eleito presidente, ele que tinha sido, pela primeira vez, um ex-piloto eleito presidente. Aí essa reforma modernizou Interlagos de tal forma que deixou a pista mais próxima assim, do padrão internacional que se exigia na época, às vezes melhor do que alguns dos traçados da Europa. Mas era essencial diminuir principalmente a distância, de quase 8 quilômetros. Então, tinha que ter um traçado mais curto, para que se aproximasse mais os carros e as corridas não ficassem monótonas. O circuito foi reduzido, então, desses 8 para 4 quilômetros, né, 4.309, eliminando boa parte das curvas de alta. A reta principal passou a ser interligada ao miolo da pista pelo que hoje a gente conhece como o S do Senna. Por que S do Senna? Porque tinha, primeiro, a pista fazia no circuito interno, a curva 1 seguia num raio longo até a retona oposta, tá? E a parte de baixo do S do Senna, que hoje é a continuação do S do Senna, ela vinha, vamos imaginar assim, ele vindo na contramão, né, para levar os carros à curva do Sol e depois curva do Lago, Laranja, Laranjinha, aquela coisa toda. Então, essa redução foi estudada assim, com muito critério e havia a ideia de se interligar essa curva 1 à parte interna dele, o miolo que eu disse era percorrido como se fosse na contramão, só que tinha um volume, assim, era bem mais alto. Eu não sei exatamente a diferença de altura, mas deve ser uns 6 a 7 metros de altura. E aí foi criado essa ideia, esse projeto do S do Senna, e o próprio Ayrton Senna foi lá no momento em que eles estavam
quebrando, né? Quebrando assim, para interligar esses dois trechos, e aí, com a aprovação total dele, esse trecho acabou sendo chamado mesmo de S do Senna. A mudança deixou muitos pilotos brasileiros até insatisfeitos, né? Porque até hoje se fala muito do circuito inteiro e tal, mas na época se prometia que havia essa variante, mas que o circuito total seria mantido. Só que absolutamente impossível hoje, porque é impossível isso de conseguir, porque hoje, por exemplo, as arquibancadas da Fórmula 1 são montadas em cima da pista antiga, da pista que fazia o circuito externo. Então era uma coisa assim, muita gente já sabia que estava se decretando o fim daquela de 8 quilômetros, mas deixou insatisfeitos muitos pilotos brasileiros e até hoje a gente vê críticas a isso. Mas se não fosse isso, a Fórmula 1 não estaria mais aqui. Exatamente, Regi. E acho que o grande problema aí, né? Acho que o que impede de você usar o circuito antigo, além das más condições, claro, está absolutamente abandonado, não existem competições lá, então só serve realmente para trânsito de veículos ali de resgate, são as construções que foram feitas ali no Sargento, né, estruturas que a Fórmula 1 precisa, e também o fato de ter um estacionamento ali onde era o miolo. Então, realmente, pela demanda da Fórmula 1, seria impossível você manter no mesmo espaço dois circuitos funcionando, e infelizmente teve-se de optar pelo circuito mais curto, que era a forma de manter a Fórmula 1 no calendário. Você está curtindo aqui com a gente o 21º episódio do Grande Papo com o Reginaldo Leme, e eu lembro a você que esse podcast é um oferecimento do lubrificante Petronas Cintium. Mais desempenho para o seu carro, mais economia para você. Sabe aquele anda e para no trânsito? Ele é tão ruim para o seu carro quanto para você. Mas o lubrificante Petronas Cintium com tecnologia Cooltech combate o aquecimento excessivo no motor causado pelos engarrafamentos para deixar seu carro sempre protegido. Fique frio com Petronas Cintium. Regi, vamos agora falar das grandes vitórias brasileiras. Você acompanhou todas elas e queria que você lembrasse um pouco para a gente como é que foi tudo isso, né? Aquela corrida extra-campeonato acabou não sendo vencida pelo Emerson, né? Em 1972, foi o Carlos Reutemann, mas depois o Emerson venceu 2 vezes seguidas. Como é que foi acompanhar esse período de vitórias brasileiras aqui em Interlagos? Aquela de 72, o Emerson liderou a corrida inteira, né? E faltavam poucas voltas quando na subida do Café o carro quebrou a suspensão e o Reutemann ganhou a corrida. Aliás, o Reutemann depois, durante algum tempo, ele se tornou um grande vencedor do GP do Brasil, tanto em Interlagos como no Rio, em Jacarepaguá. Ele era o cara com mais vitórias, até que depois foi superado pelo Alain Prost, no momento que ele teve tantas vitórias no Brasil, que ele passou a ser chamado de Mr. Rio, Rei do Rio. Na verdade, esse Rei do Rio partiu de um título genial do jornal L'Équipe francês, né, auxiliado pela língua francesa, que fez um título que era assim, Le Roi de Rio. Mas antes disso, vencer em casa, na verdade, no total, vencer correndo em casa nunca foi novidade para os pilotos brasileiros, né? O Emerson, que não venceu nessa de 72, mas ele ganhou 2 vezes seguidas, né? 73 e 74, já valendo pelo campeonato. Em 73 ele já era campeão. E o José Carlos Patti venceu em 75, quando o Emerson ficou em segundo, fazendo a dobradinha, e o Emerson já era bicampeão, inclusive, que ele tinha conquistado em 74. E o Piquet ganhou 2 no Rio de Janeiro, em 83 e 86. Ele tinha ganho uma outra, inclusive, mas que acabou sendo desclassificado por uma irregularidade no carro da Brabham. Mas especialmente para o Ayrton Senna, essa conquista parecia demorar muito para acontecer, né? O Ayrton estreou no Rio, e no primeiro ano, com o carro da Toller, ele não tinha possibilidade de vencer,
mas depois, quando ele largou de McLaren, já com todas as possibilidades, e aí teve problema, e não vencia, especialmente para ele, parecia um tabu. Isso explica, inclusive, a emoção dele a vencer pela primeira vez, mas já em Interlagos, né, em 91, um ano depois da corrida voltar para Interlagos, graças a um esforço físico enorme em função dos problemas de câmbio que ele sofria, pilotando na pista úmida. Isso também ajudou o Ayrton, que era um gênio em pistas úmidas, inclusive molhadas totalmente. Foi um dos momentos mais bonitos da história do Autódromo de Interlagos, né? Inclusive por aquela invasão de pista que aconteceu lá na reta oposta, ao final da corrida, e essa invasão acabaria virando tradição, e ela acontece até hoje, só que hoje acontece em todos os autódromos, porque passaram a liberar essa invasão do público como parte da comemoração aí na hora que os pilotos vão para o pódio. Foi essa a primeira de 2 vitórias no Ayrton no Brasil, a outra veio em 1993, e depois o Felipe Massa conseguiu 2 vitórias em 2006 e 2008, ele venceria também em 2007, liderou a corrida inteira, e o Kimi, companheiro dele, companheiro na Ferrari, precisava da vitória para ser campeão do mundo, e aí eles fizeram a troca de posição com a parada de boxe, senão o Ayrton teria uma trivitória consecutiva. E o Rubinho, que sempre disse que ele chega a dizer que se ele tivesse que escolher entre ser campeão do mundo e vencer Interlagos, ele preferia vencer Interlagos. Muitas vezes ele bateu na trave, esteve próximo de vencer Interlagos, e aí, por erros da equipe, erros de cálculo, principalmente um erro de cálculo terrível da Ferrari, e ele acabou não conseguindo essa vitória, encerrou a carreira sem vencer Interlagos, o bairro onde ele nasceu. Pois é, em 2003, né, ele sofreu uma pane seca que foi inadmissível, assim, estava com tudo nas mãos para vencer, e a Ferrari errou esse cálculo e comprometeu a corrida do Rubinho. Você falou dos números dos maiores vencedores, Regi. A gente teve os nossos 2 grandes rivais se tornando os maiores vencedores. Você falou do Reutemann, ele venceu 4 vezes, 72, 77, 78 e 81, piloto argentino. E o maior vencedor é o francês Alain Prost, grande rival do Senna e também do Piquet, que venceu 6 vezes, 82, 84, 85, 87, 88 e 1990. Outro piloto que venceu 4 vezes foi o Schumacher, 94, 95, 2000 e 2002. A gente mencionou o campeonato de 2008, Felipe Massa foi o último brasileiro a vencer por aqui, justamente nessa corrida, mas não é uma corrida que traz boas lembranças ao torcedor brasileiro, apesar dessa vitória. Quero entrar contigo agora, Regi, no assunto das decisões de campeonato. A gente já acompanhou 6 aqui em Interlagos, sendo a primeira em 2005. O que você lembra dessas decisões, Regi? Puxa vida, decisões assim históricas, né? E a gente sempre gosta que o campeonato seja decidido em Interlagos. A gente torceu muito para que esse ano agora o título do Verstappen fosse adiado algumas vezes, mas aconteceu muito antes da Fórmula 1 chegar em Interlagos. A primeira decisão em Interlagos foi em 2005. Na época, a categoria vivia um intenso domínio da Ferrari e do Michael Schumacher. Mas, finalmente, a gente poderia ver um novo campeão, que era o espanhol Fernando Alonso. Ele chegou para a corrida, que naquele ano era a antepenúltima etapa, com chances de sair daqui com o título antecipado. E foi o que ele fez. Chegou em 3º lugar e o Schumacher só em 7º. Esse resultado foi suficiente para tornar o Alonso, naquela época, o campeão mais jovem de todos os tempos. O recorde até então era do Emerson, em 72, e depois, em 2010, passaria a ser do Sebastian Vettel. O Alonso ganhou mais um título em Interlagos no ano seguinte, quer dizer, os 2 títulos do Alonso foram conquistados em Interlagos, esse em 2006, na mesma corrida que marcou a primeira aposentadoria do Michael Schumacher. Mais tarde ele voltaria a correr pela Mercedes. Em 2007, a Fórmula 1 viveu aquele clima tenso entre Alonso e Hamilton na McLaren. Vocês se lembram? O Hamilton estreante e o Alonso já um bicampeão lutando pelo tri, e os dois passaram a se desentender a partir do Grande Prêmio da Hungria,
e era uma coisa assim terrível. A briga interna lá, teve grandes escândalos depois revelados pelo Alonso, enfim. E os dois chegaram aqui no Brasil brigando pelo campeonato com o Kimi Raikkonen da Ferrari, né? O Hamilton teve problemas, o Alonso não andou bem, e a Ferrari fez o jogo de equipe que eu tinha citado para vocês, com o Felipe Massa dando o título ao Kimi Raikkonen, que o Felipe Massa liderou a corrida toda, e na troca de pneus ali, eles fizeram com que o Raikkonen saísse na frente. Nos 2 anos seguintes, a torcida viu 2 brasileiros disputando o título, Felipe Massa em 2008 e Rubens Barrichello em 2009. Para ser campeão, o Massa precisava vencer com Lewis Hamilton chegando no máximo em 6º. Só que o clima instável de Interlagos, né, para variar, aquele típico chove e não molha, permitiu estratégias diferentes e nas voltas decisivas jogou o Hamilton para a 6ª posição, que era exatamente o que o Felipe precisava. O Hamilton estava atrás do Sebastian Vettel. A torcida já comemorava quando na última curva o Hamilton, que tinha que passar o Timo Glock da Toyota, que estavam com pneu slick em pista molhada, quer dizer, não tinha, era a última volta, a última curva, mas a Toyota tinha apostado em que a pista já tinha começado a secar e continuou com os slicks e choveu de novo. E aí o Hamilton, com os pneus de chuva, passou fácil pelo Timo Glock da Toyota. Essa rivalidade em relação ao Timo Glock, do brasileiro em relação ao Timo Glock, que acabou no ano passado, quando a TV alemã ligou para o Felipe Massa e propôs uma matéria dos dois, falando dos dois, inclusive mostrando ao fundo a curva onde tinha acontecido a decisão do título, a favor do Lewis Hamilton. Eu participei dessa entrevista, fui lá, entrevistei os dois juntos e tal, e mais tarde, por ideia do Rubinho Barrichello, o Felipe convidou o Timo Glock para ser parceiro dele na corrida de duplas da Stock Car, que inaugurava o campeonato brasileiro da Stock Car, e aí foi sensacional, aí acabou de uma vez qualquer sentimento de rivalidade do público brasileiro, que entendeu que não tinha como o Timo Glock defender aquela posição do Lewis Hamilton. Regi, foi uma das decisões mais espetaculares de todos os tempos na Fórmula 1, e que bom que hoje a torcida, o fã, ou mesmo quem não é tão fã assim da Fórmula 1 já entende que o Timo Glock não teve o que fazer e que as coisas aconteceram realmente como tinham de acontecer. Foi uma disputa justa, honesta, e o Hamilton acabou ganhando aquela posição por todas as circunstâncias, e infelizmente o Massa não pôde ser campeão, faltou um ponto para ele conquistar esse título. Mas em 2009 a gente acompanhou mais uma decisão de título aqui no Brasil, em que um brasileiro podia pelo menos adiar essa conquista, e não foi possível. Era o duelo do Rubinho com o Button, né? Foi, o Rubinho fez a pole position na pista molhada, do jeito que ele gostava, e precisava de um bom resultado dele para adiar essa decisão, né? O Button estava na frente no campeonato, mas a corrida não saiu como o Rubinho esperava, ele teve um pneu furado, acabou chegando em 8º, e o Button chegou em 5º e acabou se tornando campeão antecipado. Por coincidência, foi também em 5º, né, que chegou o Hamilton lá em 2008 para ser campeão. Só lembrando, não é porque eu deixei de falar, naquela corrida, o Massa fez a parte dele, ganhou a corrida e ficou dentro do carro esperando o final da bandeirada do Hamilton, e durante 38 segundos a torcida comemorou o título mundial de Felipe Massa, que pouca gente inclusive viu, quando depois desses 38 segundos em que o Massa havia cruzado a linha, aí veio lá atrás o Hamilton para ultrapassar o Timo Glock e chegar em 5º. Foi coincidentemente a mesma posição que o Jenson Button conquistou em 2009 para acabar saindo do Brasil como campeão, e ele que tinha o companheiro de equipe brasileiro, o Rubinho Barrichello. Outra disputa memorável foi a de 2012, quando a Fórmula 1 sabia que faria um novo tricampeão mundial, ou o Fernando Alonso da Ferrari,
ou Sebastian Vettel da Red Bull. Novamente Interlagos com chuva, a corrida começou movimentada, com o toque do Bruno Senna jogando o Vettel para as últimas posições. O alemão teve sorte de não abandonar na batida com o Bruno Senna. A matemática do título não era das mais simples, mas Alonso também não brilhou. Seu segundo lugar, auxiliado por Felipe Massa, não foi suficiente para a conquista do título, já que Sebastian Vettel se recuperou bem daquele começo conturbado para ele e chegou em sexto. Essa prova também marcou a segunda e definitiva despedida de Schumacher, que havia então voltado para mais 3 anos de carreira pela Mercedes. Agora era a despedida mesmo. Que legal, Regi, que legal. Tudo isso que a gente viveu em Interlagos, todas essas histórias, as vitórias brasileiras, todas essas decisões de campeonato, as que envolveram brasileiros e as que não envolveram, mesmo perdendo a questão a emoção que a gente viveu, não dá para tirar, e eu acho que isso é fundamental, faz parte da história de Interlagos e faz parte do que torna essa prova tão especial. Lembro sempre a vocês que esse podcast é um oferecimento do lubrificante Petronas Cintium. Mais desempenho para o seu carro, mais economia para você. Regi, queria te agradecer muito por mais esse episódio do Grande Papo. Foi muito gostoso te ouvir sobre Interlagos. É um papo sempre muito legal quando a gente aborda esse autódromo e espero que tenhamos aí muitos e muitos anos mais dessa pista maravilhosa que é o circuito de Interlagos. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Thiago. Obrigado, amigos da Petronas. É sempre muito bom a gente bater esse papo, esse grande papo, e nos vemos na próxima. É isso, meus amigos. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Grande Papo com Reginaldo Leme. Apresentação: Tiago Mendonça. Oferecimento: Petronas Cintium.